pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Sacco, sou médico veterinário, possui especialização em medicina de animais selvagens e também especialização em ecologia e biodiversidade. Hoje eu venho trazer aqui um assunto muito importante relacionado à manutenção de animais selvagens e cativeiro. É um desafio muito grande, tendo em vista que o animal está fora do seu ambiente, né, do seu habitat natural, e por mais que a gente crie técnicas, né, desenvolva protocolos, ainda continua sendo um desafio muito grande essa manutenção. Tendo em vista que a gente nunca vai conseguir reproduzir fielmente o que é um ambiente natural, né, dentro de um recinto, dentro de um viveiro, né, dentro de um aquário também. Então, hoje vim trazer alguns pontos, né, principais, uns pontos que são críticos, né, que eu considero importante, tá bom? E eu vou fazer a palestra, depois no final tem meu contato, tem e-mail, meu Instagram, meu WhatsApp, vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, tá bom? Ou então pedir algum tipo de material. Então vamos lá, eu estou muito feliz, né, por participar desse congresso, é o Congresso Nacional de Zoologia Online, o CONAZU, o segundo CONAZU, e hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre esse campo, né, esse campo que está tão em alta hoje em dia, né, que é a criação de animais selvagens, mas que às vezes a gente vê que alguns pontos importantes não são levados em consideração. Então vamos lá, vamos fazer a primeira definição, né, a distinção. O que é um animal selvagem, o que é um animal silvestre, o que é um animal exótico. Ah, essa palestra serve para animal silvestre? Serve. Exótico? Também. Né? Dependendo do que for, eu vou mostrar para vocês que depende muito também do protocolo que você vai implementar, né? Do estudo da realidade, do estudo do contexto que você está, né, ali sendo apresentado. Então, animais selvagens são aqueles animais que eles vivem no ambiente natural, né? Pode ser floresta, pode ser deserto, pode ser um oceano, ele vive no ambiente natural. É um animal que não depende do ser humano para sobreviver. Esse é um ponto muito importante. Ao meu ver, é a principal definição do que é um animal selvagem. É um animal que vive no ambiente natural e não depende do ser humano para sobreviver. Não depende de condições domésticas, urbanas para sobreviver, né? Ele está no ambiente natural. E aí o animal selvagem, ele pode ser silvestre, que é um animal que ocorre naturalmente na fauna do Brasil. A gente aqui vai falar, né, sobre o território brasileiro. Se um animal ocorre naturalmente, seja desde o seu nascimento até a morte, ou então algum animal em rota migratória que vai passar pelo território brasileiro em algum momento da sua vida, ele faz parte da nossa fauna. Então, ele é considerado um animal silvestre. Um animal exótico é um animal que ele é de outra região, ele é fora dessa fauna daqui do Brasil. Então, vamos pegar exemplos, né? Por exemplo, a girafa, ela é um animal selvagem, mas ela é exótica, porque a gente não encontra girafa naturalmente no território brasileiro. Todas as girafas que a gente encontra, elas estão em um ambiente artificial, ela pode estar num zoológico, algum criatório conservacionista, né? O leão é um animal exótico e é um animal selvagem. O elefante é um animal exótico e é um animal selvagem. Agora, a onça-pintada é um animal selvagem. E como ela ocorre naturalmente no território brasileiro, ela é silvestre. Um gambá, né? O ouriço, esses que a gente vê no dia a dia, e até mesmo em centros urbanos, né? Então, nos limites ali dos centros urbanos, a gente encontra também, são animais silvestres, do lobo-guará, saparda, a coruja orelhuda, a corujinha do mato, todos eles são animais silvestres. Então, dependendo do evento que você está participando, né? Do curso que você está fazendo, ou você pode ouvir falar muito de animal silvestre, que é o animal selvagem daqui, né? Diretamente da realidade da nossa fauna. São animais que são nativos. É diferente do animal exótico invasor. Animal exótico invasor é um animal que você pode até encontrar na mata, mas foi porque ou ele foi solto, vários indivíduos foram soltos ali, eles conseguiram se adaptar
território, eles conseguiram reproduzir, esse é um ponto importante na definição de animal exótico invasor, ele consegue reproduzir e ele está fazendo gerações ali naquele lugar. Então, é um animal exótico invasor. Tá? Existem alguns conceitos, né, relacionados a selvagens que são mais filosóficos, né, que falam algumas coisas relacionadas à selvageria do ser humano, algumas coisas assim, mas não se aplica aqui ao nosso contexto aqui, né? Aqui a gente está falando de biologia, a gente está falando de medicina de animais selvagens. Então, o que a gente precisa, né, começar a entender. Lógico, depois dessa toda essa questão de animal selvagem, animal exótico, animal silvestre, o que a gente precisa entender quando a gente vai começar a trabalhar com bem-estar animal? A gente precisa ter em mente, muito claro, os 5 domínios ou os 5 princípios do bem-estar animal. Esses 5 domínios, eles acabam se entrelaçando. Às vezes, você não sabe exatamente o que é relacionado a cada domínio. Porque nós não vivemos com os 5 domínios totalmente separados, né? Os 5 domínios eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o primeiro domínio ali, nutrição, acesso aos alimentos adequados. E adequados, não adianta você chegar e pegar um alimento, às vezes, de excelente qualidade, mas que não faça parte da dieta do animal selvagem. Você está interferindo ali, ó, no comportamento, possibilidade de expressar comportamentos naturais. Então, muitas vezes o animal não sabe descascar aquela fruta, não sabe quebrar aquele coco, né? Interfere no estado mental, né? O animal é livre de dor, sofrimento e tem estímulos positivos. Então, se o animal come um alimento que não faz parte da alimentação dele, ele vai ficar doente, ele pode desenvolver algumas doenças endócrinas, ele pode até mesmo perder a sua noção de espaço quando o animal tem alguma alteração psicológica, né, alguma alteração mental, né, relacionada a uma nutrição inadequada. O ambiente, né, um segundo princípio ali. Eu coloquei numa ordem só para ficar didático, tá? Mas não tem hierarquia, não tem assim, esse é o primeiro, esse é o segundo. Vocês podem encontrar em ordens diferentes. Isso, na prática, não faz diferença nenhuma também, tá? Qual é o primeiro, qual é o segundo, não existe o mais importante. Então, ambiente, condições físicas que garantem a segurança e conforto. Então, se é uma ave que vive em copa de árvore, né, lá no dossel e tudo, lá em cima, você coloca uma gaiola e coloca no chão. Você está interferindo no ambiente, o ambiente não é adequado, você está interferindo no comportamento, no estado mental, onde as aves não gostam de ficar, algumas, né? Lógico que tem ave que fica no substrato, no chão da floresta. Mas eu estou falando dessa ave que fica só na copa das árvores. Se ela fica no chão, ela se sente vulnerável. Ela se sente exposta a predadores. Instintivamente, ela sabe que ali não é o local dela. Na clínica particular, quem atende passarinhos e tudo, sabe, né? Que às vezes chega o tutor do animal ali falando que o animal está no fundo da gaiola é porque ele está bem mal e não vai sobreviver. Né? Isso acontece, né? Existe essa crença. É lógico que não são todos os casos, né, que o animal não vai sobreviver, mas é porque se o animal está no fundo da gaiola, se o animal está no chão do viveiro, essa ave que ficaria empolerada, é porque ela não tem mais forças e ela já se entregou, né? Ela já não consegue mais lutar. Então, ela já está normalmente num estado mais grave, mais avançado de determinada doença. Aí, saúde, né? Um terceiro ali que eu coloquei, domínio, diagnóstico e tratamento de doenças e lesões. Muitas vezes, por falta de recursos financeiros, de equipe técnica capacitada, chega um animal selvagem e não é feito o devido protocolo. Vou mostrar para vocês, vou falar sobre o protocolo sanitário. Não é levado em consideração, né, esse ponto. A gente não tem dinheiro para fazer exame, a gente não tem, sendo que a gente precisa ter em mente. Às vezes uma parceria, às vezes um patrocínio, alguma coisa a gente consegue, né, verba para conseguir fazer exames, mas que um animal chegou saudável, está voando, está mergulhando, está comendo, não quer dizer que ele não tenha nada dentro do organismo dele que não possa se manifestar. Por exemplo, fungos, bactérias, vírus, protozoários, eles podem se manifestar dentro de uma semana, um mês, 6 meses, um ano.
e às vezes você acha que o animal pegou aquela doença naquela semana, naquele mês, mas na verdade era algo que ele já tinha e por algum fator de desequilíbrio no organismo dele, ele manifestou a doença. Então, comportamento, né, tudo isso, o comportamento que eu estou falando, né, comportamento alimentar, comportamento de voo, possibilidade de expressar comportamentos naturais. Então, se é um tucano que ele faz a apreensão no alto do alimento, e aí tem gente que coloca a bandeja também no fundo do viveiro com frutas, né, se é uma ave de rapina que ela engole, né, ela está comendo ali, ela engole, por exemplo, na coruja, né, que eu coloquei ali na foto para vocês, ela engole a presa inteira. A presa ali, ela possui músculos, ela possui sangue, tem os nutrientes e ela está se hidratando. Eu vejo, às vezes, pessoas, né, que estão em posse de ave de rapina falar que elas não estão bebendo água. Elas não têm realmente um hábito de beber água como uma ave que se alimenta de grãos, né? A ingesta de água é diferente. Então, ali, o quinto estado mental é garantir que o animal esteja livre de dor, sofrimento e tenha estímulos positivos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Então, vamos fazer uma distinção do que é preservação e do que é conservação. Eu coloquei esse slide aqui porque é um ponto importante para a gente conseguir trabalhar com animais selvagens, principalmente os animais selvagens de vida livre, tá? Que existe confusão, muitas vezes, em textos, em livros, em sites, até mesmo alguns colegas, né? Por hábito, acaba falando uma palavra quando quer dizer outra, e a gente acha que é tudo sinônimo e não é. Existe diferença. Então, preservação é manutenção de ecossistemas e espécies, né, em seu estado original, sem intervenção humana. Então, é uma área que está protegida ali e não tem visitação, não tem exploração, né, para algum tipo de comércio. Os animais não são recolhidos, de repente, penas, qualquer coisa ali para a parte comercial. Não existe nada. É tipo, praticamente colocou cerca, colocou um muro, fechou, protegeu, proteção integral. Conservação é um uso sustentável dos recursos naturais. Então, tem ações que promovam a proteção das espécies e hábitat, e aí ali você consegue colocar alguns agentes diferentes ali. Então, é um parque natural onde tem visitação, tem ecoturismo, é bem legal, é bem importante, eu estimulo bastante o ecoturismo. Para quem quiser aprender mais sobre ecoturismo, vale muito a pena, que mostra essa aproximação com as comunidades tradicionais, com o povoado que está ali na unidade de conservação. Então, a conservação, ela é mais dinâmica, ela permite maiores intervenções dentro daquele ambiente. Então, vamos lá, estresse em animais selvagens. A própria manipulação de animal selvagem já causa estresse. Quando você pega um animal, você faz a contenção animal, esse animal já causa um estresse muito grande. Então, a gente sempre fala, manipula o menos possível um animal selvagem. O animal selvagem, ele está ali, por exemplo, uma ave. A ave, ela está ali, se vem alguém segurar a ave, para ela, na cabeça, é um felino selvagem, uma ave de rapina que pegou e ela pensa, pronto, morri, virei comida. Né? Então, pegar, né, passeriformes, pegar alguns animais, então, que são mais sensíveis, é muito delicado. O que que a gente faz normalmente? A gente cria todo o protocolo, separa todo o material, separa toda a equipe, vê o que que cada um vai fazer naquela hora e quando já tiver tudo pronto, tudo alinhado, alimento preparado, cortado, tudo direitinho, a medicação já dentro de seringa, se for o caso, tudo material de curativo, tudo que já tiver, né, preparado, pronto que for fazer, faz a contenção do animal, faz tudo que tem que fazer e solta o animal. Muitas vezes você precisa fazer contenção química, até mesmo para evitar esses estresses, aplicação de anestésicos, né, sedativos, para tranquilizar mais o animal dormir, ou então o animal ficar menos reativo, né, a estímulos externos. É interessante. Então, o estresse ele é uma resposta fisiológica, comportamental a estímulos ameaçadores. Então, é um desafio, é uma situação que apareceu para o animal. Ele precisa se adaptar ou não. O problema é quando o animal não consegue se adaptar e fica sempre no estímulo negativo. Por isso que a gente faz enriquecimento ambiental. Muitas vezes,
o enriquecimento ambiental ele é colocado como é, o único protocolo, né? Como é que eu vou passar para vocês? O enriquecimento ambiental ele é um leque, ele é um grande guarda-chuva e ali dentro tem um monte de coisas. Quando eu falo sobre bem-estar de animais selvagens mantidos em cativeiro, o bem-estar animal ele é levado em consideração. Então, você pode usar o bem-estar, o enriquecimento ambiental, como um braço, né, dessa conservação, ou então o próprio enriquecimento ambiental pode ditar todo o protocolo, né? Eu estou falando aqui que existem dois caminhos, existem criadores, mantenedores, né, instituições que fazem um protocolo de bem-estar animal e, a partir dali, dentro desse protocolo de bem-estar animal, trabalham com educação ambiental. E existem instituições, mantenedores que trabalham com educação ambiental, esse teto, esse grande guarda-chuva, e ali dentro trabalha com as ferramentas, tá? Isso, isso pode ser um lado bom, um lado ruim, efeitos positivos e negativos. No final, quando você faz uma boa abordagem, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Então, você pega assim, definição, estresse, impacto sobre estresse. Eu preciso fazer um enriquecimento ambiental como algo mais pontual, como se fosse, eu vou botar ali uma mangueira para o primata escalar, eu vou colocar um cubo de gelo com frutas dentro, eu vou fazer enriquecimento ambiental, como se fosse sinônimo do protocolo que você vai aplicar dentro né, do bem-estar animal. Então, é bom fazer essa distinção que, na verdade, assim, o que vai ditar para a gente tudo são os 5 princípios. Então, você criou um programa de bem-estar animal e dentro desse programa você vai fazer enriquecimento ambiental. Levando em consideração esse princípio, ok. Você criou um programa de enriquecimento ambiental e ali dentro tem o bem-estar animal. Você vai implementar esse princípio? Ok. Então, às vezes, vocês encontram curso de bem-estar animal, curso de enriquecimento ambiental. O bem-estar animal é para animais mantidos em cativeiro? Então, você vai fazer o enriquecimento ambiental. Bem-estar animal de animais que não estão em cativeiro, o enriquecimento ambiental ele já é um pouco diferente. Você já não modifica tanto esse ambiente, a não ser que seja um ambiente que está extremamente degradado, né? Porque o animal está livre ali. Como que você vai colocar algumas ferramentas, algumas coisas? Até dá para fazer alguns protocolos, mas tem essa distinção, tá? Então, impacto do estresse crônico, imunossupressão, o animal não consegue se defender, né, naturalmente. Então, lembra que eu falei, o animal chegou saudável, ele não tem nenhuma doença manifestada, mas ele tem um vírus ali, que, como o animal ficou num ambiente hostil, sofrendo, a imunidade dele sofreu uma supressão. E aí o vírus se manifestou. Alteração comportamental e problemas reprodutivos. Então, se o animal voa e faz um viveiro alto, ele não tem aquele pontinho horizontal ali para conseguir voar. É um animal que escala, mas fez um viveiro horizontal e baixo. O animal não vai conseguir escalar e se distanciar adequadamente. Então, olha o comportamento, né? E aí a reprodução. Tem animais que se reproduzem dentro da água. E você não tem um rio, você não tem um lago. Você tem um viveiro com o melhor alimento do mundo, e viveiro ótimo, bem estruturado, mas não tem um curso d'água, não tem, né, uma lagoa ali, um lago, né, assim, não tem lago ali, então interfere na reprodução. Um dos pontos altos, né, um dos indicadores que muitos zoológicos, muitos criadores colocam como sucesso em programas de bem-estar animal, programas de enriquecimento ambiental, é a reprodução, né? Reprodução é um ponto bem crítico, onde o animal dificilmente consegue reproduzir se um daqueles pontos não está muito bom para ele, dos 5 domínios. Então, você faz a identificação de todos esses pontos e você faz a de mitigação. Você reduz o estresse. Existe barulho, existe motor, existe barulho de máquinas. Um criatório está
tá, o viveiro, né? O viveiro está próximo do alojamento. Ali tem barulho de micro-ondas, tem barulho de liquidificador, né? Da cozinha. Tem um monte de coisa que vai interferir no animal. Então você precisa reduzir o acesso visual a coisas, a elementos que o animal não está acostumado, reduzir o acesso a som que o animal não está acostumado, olfato, o cheiro, odores que o animal não está acostumado, texturas que o animal não está acostumado, né, dentre outros pontos. Então, estímulos positivos. Eu coloquei a foto aí de um viveiro. Olha só esse viveiro. Esse viveiro tem uma bandeja com um alimento ali misturado, uma fruta misturada com semente, estraga muito mais rápido, né, não se deve misturar. E você vê que o viveiro, né, para arara, tem galho ali, uma parede inteira e acabou. O que esse animal fica fazendo, né? Quando ele não está comendo? O que ele faz? Qual o entretenimento que ele tem? Porque o animal selvagem na natureza, ele acorda, ele voa, uma ave, né? Voa até o topo de um morro lá, um monte para comer. Aí deu sede, ele voa até o outro lado para conseguir a água. E por aí vai. Ele faz exercício físico e ele fica procurando, ele fica ocupando a mente, ele fica investigando, as serpentes ficam serpenteando, forrageando ali para encontrar alimento. Agora, no cativeiro, o animal acorda. Tem um pote de água aqui, um pote de comida aqui. Ele come, bebe água e pronto. Vai fazer o que o resto do dia? Vai arrancar a própria pena, vai ficar mastigando a cauda, vai se ocupar com algo que é deletério para ele, né? Vai fazer automutilação, vai fazer bicamento de penas. Então, o estresse, ele pode passar, o animal ele pode passar por essa fase ruim e ele conseguir se adaptar, né? Ou não. Quando não consegue se adaptar, o animal adoece. O animal acaba morrendo. Mas quando o animal se adapta, quando existe um estresse que é só um estímulo para ele conseguir fazer uma superação e se adaptar, a gente chama de euestresse, que é esse, entre aspas, bom estresse, né? É um estresse que o animal passou, mas ele sofreu uma adaptação e ele sofreu o crescimento. O enriquecimento ambiental, olha como ele está dentro, né? Com essa abordagem está dentro do protocolo de bem-estar animal. O enriquecimento ambiental, ele vem justamente para proporcionar isso. Ah, ali tem uma bandeja, a comida está muito fácil. Ali não está adequada a alimentação, mas digamos que seja uma ótima bandeja, com comidas, né? Ali um alimento legal aqui. Mas e aí? Ele vai pegar, ele vai comer rápido. Na natureza não está tudo picado, não está amassado, a frutinha não está amassada, não tá com essa disposição, essa apresentação para o animal. Então a gente dificulta, a gente coloca frutinhas dentro de coco, né? Eu falei do gelo com fruta, gelo com carne, dependendo da espécie, né? Se é carnívora, gelo com carne. A fruta, eu vejo que tem gente que descasca a fruta, corta em pedacinhos pequenininhos. Isso depende muito. Depende. O animal ele está com alguma limitação para comer? Ele está internado? Ele está em tratamento? Ou ele está só no viveiro? Ele está saudável? A apresentação do alimento é fundamental. E vocês podem usar da criatividade de vocês, né? Pegar, por exemplo, psitacídeos. Eles estão acostumados a comer de cabeça para baixo. Então, você pode pendurar no viveiro espigas, né, de milho, né, sorgo, o alimento que for para o psitacídeo, você pode pendurar e deixar ele ter uma dificuldade. Você precisa dificultar a vida do animal, mas o ponto que é importante, você dificulta a vida do animal, mas o animal não pode sofrer frustração de não conseguir pegar o alimento. Então, acompanha, monitora, fica de olho. O animal está conseguindo quebrar o corpo, está conseguindo alcançar alguma coisa, nem que seja um pouquinho de cada vez o alimento, mas ele está conseguindo. Não pode ele ter zero de sucesso ali, ele ficar totalmente frustrado. Isso também é ruim. Então, esses são os benefícios, né, de fazer um bom manejo de animais selvagens em cativeiro, onde, através de estímulos mentais, o bem-estar mental, o animal consegue ter uma boa nutrição. Lembra que eu falei que tudo se conecta a ter uma boa nutrição? O psitacídeo, ele se alimenta, ele se ocupa, ele quebra, ele fortalece o bico, fortalece os músculos de movimento, você avalia
a capacidade de apreensão do animal, se é uma ave de rapina. Algumas pessoas são contra, né? Mas tem também tudo o pró o pró e contra, né? O lado positivo e negativo de oferecer alimentos vivos. Tem gente que não gosta, dá o camundongo abatido, o pintinho abatido. Mas muitas vezes você precisa avaliar, você precisa ver como que o animal voa, como ele percebe a presa e se ele tem força para segurar a presa. Então, mais uma vez, você está avaliando o quê? Quem é aquele animal? Em que circunstância aquele animal chegou para você e que vai precisar ficar em cativeiro? Então, aqui, esse viveiro ele já mostra um pouco mais. É um viveiro que ele tem uma abertura do lado, abertura em cima, ele não consegue pegar banho de sol, o animal consegue acompanhar, né, está dentro daquele ciclo circadiano, que é a quantidade de luz e sombra, sol, lua, noite, né, tomar banho de sol dependendo do animal, né, ali tem muito cano pouco, mas às vezes um lobo-guará precisa ter um espaço para o animal, né? Um animal de hábito noturno, um animal que gosta de andar na noite, e isso também. Essa referência externa aos ciclos do dia é fundamental para a saúde do animal. Pegar um banho de sol, não adianta você botar uma lâmpada, precisa ter uma radiação ultravioleta aí, né, UVA, UVB, infravermelho, né? Cada radiação tem a sua importância, então, às vezes, para abrir o apetite, para cicatrizar feridas, para estimular a reprodução, o animal precisa dessa radiação. Então, às vezes, você não consegue reproduzir, o animal não está comendo. Então, nesse ambiente hostil, luz artificial, a gente mesmo, né, adoece, a gente tem que luz artificial, fica até tarde da noite, lá fora já anoiteceu, e dentro de casa ainda é dia, porque tem luz acesa, a gente tem condições de fazer as coisas que a gente faria durante o dia, a gente tem condição de fazer à noite, e como fica o nosso organismo? Que deveria andar de acordo com o dia, o mês, as estações do ano. Né? A gente está entrando agora, em setembro, na primavera, é a estação reprodutiva dos animais. A estação reprodutiva tem a maior taxa de luminosidade, maior oferta de alimento, a temperatura é melhor, não é uma temperatura tão hostil, né? As folhas elas estão mais verdes, elas possuem maior quantidade de líquido, né? Eu vejo muito, eu moro aqui em Petrópolis, eu vejo muito quando nasce preguiça. Em... A Petrópolis é uma cidade fria, né? Tem esquentado bastante por causa de toda essa questão, né, de mudança climática, mas é uma cidade fria, cidade, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma preguiça que nasce no inverno, ela não tem, ela encontra muita folha seca. É comum eu pegar filhotes de preguiça e até mesmo exemplares adultos desidratados nessa época. Eles saem da árvore, eles caem da árvore, eles estão pelo chão, e aí pega quando vai ver a desidratação. O animal não conseguiu se nutrir, né? Se alimentar de brotos, aquelas folhas verdes, né? Com água mesmo ali dentro, né? Com líquido para o animal poder se hidratar. Orvalho de manhã cedo já não tem orvalho, o animal tem um problema, tem um desafio muito grande. Então, esse viveiro mostra, já está ali, né? Tem, essa foto não mostra as outras partes, mas tem bromélia ali dentro, tem algumas coisas ali dentro que são legais. Está no meio da mata, né? Tem árvores em volta, passa vento, tem circulação, tem corrente de ar, que é importante. E aí, essa corrente de ar está vindo de onde? Está vindo do refeitório? Está trazendo estilo de comida? Está vindo de onde? Está vindo do depósito de lixo ou está vindo de dentro da mata? Também precisa ser levado em consideração. Então, olha a quantidade de coisas, né? Lembra que eu falei no início? O desafio enorme que a gente tem para tentar reproduzir um ambiente natural. Isso que a gente nunca fala sobre pressão atmosférica, né? O animal, até pressão atmosférica, o animal é capaz de sentir. Então, recriação de hábitats naturais no cativeiro, enriquecimento físico, sensorial e social. Ah, eu vou colocar esse animal junto com outros animais. Quem são esses outros animais? Eu vejo alguns lugares com criação de animais selvagens, antas, capivaras, junto com cachorro, com gato, e falando, ah, não, está todo mundo saudável, extremamente adaptado, tudo bonzinho, tudo manso. Não é por aí. São animais que, evolutivamente, eles foram para caminhos diferentes. Animal doméstico é uma coisa, selvagem é outra. E são animais que não deveriam
se tocar, se aproximar, se ver, sentir cheiro, nada disso, tá? E o sensorial foi o que eu falei, né? Cheiros. Ah, esse alimento é familiar para o animal, o odor, né? O cheiro ali, o aroma, né? Ele sente cheiro. Ah, você está criando coruja. Coruja não sente cheiro, não tem olfato. É uma coisa. Você está criando primatas, você está mantendo primatas, né? Uma instituição de conservação. Primata é extremamente sensível a cheiros. Então, tomar cuidado com perfume, desodorante, é, hidratante, protetor solar. Às vezes, é um desafio. Você precisa usar protetor solar, você precisa usar repelente, né? De mosquitos. E sendo que tudo com cheiro muito forte e vai interferir, né, no bem-estar desse primata. Então, o animal ele saiu por algum motivo da natureza e precisou ser conduzido para dentro de um ambiente artificial. Ele precisou ir para um viveiro. O que a gente precisa levar em consideração? É lógico, a identificação do animal, né, saber que espécie é aquela que está apresentando, tentar puxar o histórico. Às vezes você sabe, no caso aí da preguiça, ela entrou em contato com um fio de alta tensão, ela sofreu uma eletrocução, né? Estava com as quatro patas, né, os quatro membros queimados. E aí, nem sempre você consegue saber de onde veio esse animal, qual é o histórico desse animal. Então, o que vai te assegurar? O protocolo, né? O protocolo sanitário não é só visando a saúde do animal, a saúde do ser humano também, e saúde das outras espécies. Então, coleta sangue, coleta fezes, de repente urina, secreções, pelos, né? Ou secreções assim, pus, alguma coisa você coleta, você manda para fazer um hemograma, fazer uma bioquímica, fazer uma cultura com um antibiograma, se é um animal que está com uma infecção ali, né? E você precisa saber qual é aquele agente etiológico que está causando aquela infecção, causou um problema, né? Chegou um animal que respirou aquele ar da queimada, né? Aquele ar cheio de fuligem, teve comprometimento, apresentou secreção nasal. Aquela secreção nasal vem de uma infecção, mas essa infecção, eu preciso saber, é uma bactéria que, porventura, entrou pelas vias aéreas e causou infecção, ou é uma bactéria que é comum você encontrar em vias aéreas e como teve um comprometimento por causa de ar quente, água, qualquer coisa assim que entrou na via aérea, o animal acabou abrindo portas para ter uma infecção secundária. Então, protocolos sanitários, protocolos veterinários são fundamentais, tá? E ali eu coloquei prevenção de zoonoses. Para quem nunca ouviu falar dessa palavra, zoonoses são doenças comuns, doenças infecciosas comuns de animais humanos e não humanos, né? A gente e os animais ali, os animais selvagens, ou então até os animais domésticos. Se existem algumas doenças que podem ser transmitidas entre as espécies, elas são consideradas zoonoses, né? Por exemplo, a mais conhecida aí é a raiva, né? A raiva a gente pode contrair através da mordida de um animal selvagem, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E aí você fez a coleta desse exame, você fez ali um diagnóstico, uma mudança, uma coisa assim, você precisa também monitorar. Não quer dizer que entrou, está saudável, você fez o exame, está tudo ok, e você nunca mais vai fazer exame. Você precisa continuar fazendo os exames. E aí você fez o exame, você chegou, identificou o animal e tudo, vamos fazer os estímulos, né? Como eu falei, vamos fazer a alimentação, o animal está comendo, não está comendo. Esse tamanduá-mirim, ele estava extremamente desidratado, desnutrido, é um animal que estava precisando de um suporte alimentar, e ele não tinha nenhuma doença infecciosa. Então, a questão dele era hidratação e alimentação, e monitoramento dos parâmetros, né? Os parâmetros vitais, os parâmetros, as taxas, de repente, alguma coisa assim, interessante chegar, coletar um sangue, ver como é que está a hemograma, se o animal ainda está com anemia, se já recuperou da anemia, ou então se ainda está com anemia, mas se está numa situação melhor, né? E aí, estímulos sensoriais são fundamentais e são muitas vezes negligenciados. Quando você entra, você é chamado para
em alguma instituição, algum lugar que tem um animal selvagem, quando você entra, antes de ver o animal, antes de pegar o animal, você já precisa sentir o ambiente. Você já precisa sentir, ver qual é a temperatura, se tem controle de temperatura, se tem controle de umidade, tem o higrômetro com Z, que é controle de umidade, né? Mede a umidade do ar, se tem barulhos de motores, se tem cheiros, se foi pintado. Todos esses estímulos que podem ser negativos, você precisa monitorar, e você colocar também estímulos positivos. Então, você esconde uma fruta e você passa a fruta em algum lugar, você vai fazendo trilhas, né, para o animal ir rasgando, sentindo o cheiro até chegar à trilha. Tem que tomar muito cuidado com estímulos através de sons que pode gerar estresse. Algumas pessoas gostam de colocar som, né, da mesma espécie, um canto, alguma coisa assim, uma vocalização, mas tem que tomar muito cuidado. O som, às vezes o animal tá debilitado, está fazendo um tratamento, passou por uma cirurgia, está ali de olho fechado. Você sabe que está acordado, que de vez em quando ele se movimenta, mas ele fecha um pouco o olho. Aí você emite um som, através de um gravador, um celular, alguma coisa assim, da mesma espécie. Às vezes o animal abre o olho e vira. Aí você percebe como é que está a questão auditiva dele. E aí as rotinas de alimentação que eu coloquei aí, é importante o seguinte: às vezes você está com o animal, você oferece um determinado alimento que faz parte da dieta da espécie, e o animal não come. Aí você fala, poxa, ele não gostou. Mas não quer dizer que ele não gostou, ele não quis naquela hora. E aí tem um outro lado também. Às vezes oferece, o animal adorou, comeu muito, o animal está magro, as pessoas ficam dando o alimento para o animal, à vontade o animal come demais. Então tem que tomar cuidado com o exagero, porque eu vejo que as pessoas ficam felizes, né? Pô, o animal está sem comer. Eu dei um peixe aqui, dei uma banana. Não, então ele quer comer, deixa ele comer. Então, só na papinha. Não é bem por aí. O organismo que está um tempo sem conseguir se alimentar de alimentos sólidos, ele tem que ir fazendo a transição, tem que ser gradual. E também o outro lado, se o animal não quis, oferece na semana seguinte, oferece outro dia aquela fruta que ele não quis. É um animal que come banana. Qual banana você ofereceu? Foi banana prata, mas o animal vai comer a banana d'água. Às vezes ele vai comer banana ouro e não come a banana d'água. Então, até os tipos de fruta, as variações das frutas, precisam ser levadas em consideração e sempre voltar a oferecer o alimento. Principalmente em filhotes. Filhotes, então, que os pais ensinam a comer, né, a acostumar com aquele alimento, vocês precisam constantemente oferecer para o animal. Tá? Então, outro ponto crítico, interação entre humanos e animais em cativeiro, principalmente com filhotes. Quanto mais a gente manipula, se o animal passar por aquela fase de estresse e ele vê que consegue, né, se adaptar, conviver, está estressante, mas ele vê que tem um estímulo positivo, que é o alimento, ele tem que não é domesticação. Domesticação não é um. Domesticação é, por exemplo, o cão é que ele é domesticado. O cão é domesticado. Um animal domesticado é por isso. Não, ele não está domesticado. Ele está domesticado. Então, é sempre toda a espécie. Gibó. Gibó, horas vem de crias de gerações de o filho é selvagem, é não selvagem. Animal selvagem. Será que o doméstico não é doméstico?
perspectivas, né, para o futuro. Do... Nossa, está caindo bastante. Tecnologia. Umas que natural na tecnologia. Mas em né, existem poucas informações. Né? O cativeiro, ele é comercial, ótimo. Mas às vezes precisa ter outra questão. Digital, futuro, irmão, né? Em educação digital, onde são mantidos ali para visitação, né? Eu não sou a favor de retirar animal selvagem da natureza e colocar em cativeiro. Mas eu entendo que se o animal está ali, o animal cortou a asa, um urubu cortou a asa que estava planando, um cacará cortou com linha-pipa, ele não volta mais a voar, esse animal ele pode servir também como um educador, né, um exemplo ali de como pode ser deletério, né, esse comportamento. Então, avanços tecnológicos também, para a gente conseguir identificar certos parâmetros do animal sem precisar tocar. A gente tem termômetro que não precisa encostar no animal. A gente tem algum material que a gente consegue colocar numa caixa de contenção, que a gente vai ter acesso fácil ao animal. Algum material que não machuque tanto o animal, não cause ferimento, né? O ideal é a gente um mínimo de informação, conseguir extrair o máximo sobre a qualidade de vida desse animal. Então, a gente está andando, está evoluindo bastante em cima disso, mas precisa de pesquisa. E para ter pesquisa, a gente precisa de estimular a pesquisa. A gente precisa que tenha veterinários, biólogos, zootecnistas, engenheiros que se interessem por políticas públicas, que estejam também dentro dos conselhos municipais, das reuniões, debatendo políticas relacionadas à conservação de animal. Tá? A responsabilidade ética ligada às instituições que mantêm os animais selvagens. Então, olha só, a responsabilidade ética. O animal está ali, o animal está saudável, ele está sendo exposto a estresse. A troco de quê? Uma pessoa, um visitante, precisa ver um animal selvagem ali para entender o que é um animal selvagem, precisa ter um animal vivo realmente ali. Então, são questões que a gente levanta que a gente sabe que são pontos polêmicos, né? São tabus dentro da criação de animais selvagens. Então, pessoal, agradeço a atenção, a presença de cada um. Quis passar um pouco aqui também da minha experiência de vida, trazer alguns pontos fundamentais, pontos que são importantes e que muitas vezes eu vejo que não são levados em consideração, mas eu tenho certeza que a partir da palestra de hoje, através de algumas provocações, através de alguns exemplos, vocês têm aí também um grande campo, tem material, tem ideias para a gente conseguir fazer cada vez melhor essa nossa medicina da conservação, tá bom? Então, os meus contatos, o meu e-mail, eu trabalho com escola, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Trova, na Regional, sou de animais, né? E exóticos, em clínica particular, para as consultorias das unidades de conservação, receios demais das unidades de conservação, né? Precisa de atendimento veterinário. Faço treinamentos, faço cursos, faço capacitações também nessas instituições públicas, instituições privadas, ONGs, né? O terceiro setor. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos bem. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.